Tocar com você aqui, torcedor e torcedora do Palmeiras, sobre a possibilidade do Roberto Pereira, ele Tucu Pereira, né, como um reforço do Verdão, né. O Palmeiras fez aí, né, uma proposta formal para ter o argentino, o meio-campista argentino, como o seu reforço. Ele está livre no mercado, né, e neste momento, né, ao contrário do que algumas pessoas estão falando, não há uma negociação avançada. Há uma proposta do Palmeiras, mas ele parece que está analisando neste momento outras possibilidades, né. Quando o Pereira ficou livre no mercado, havia ali uma expectativa do jogador. Isso, inclusive, foi algo que ele relatou para os seus amigos, né, uma certa preocupação do jogador em relação a ter um vínculo, novamente, um vínculo com uma equipe de porte, de quaisquer lugares, tá? Não somente ali da Europa, inclusive da Argentina. Ele falava da possibilidade, inclusive, de voltar à Argentina, porque não o próprio River, né, que foi o local onde ele começou a jogar futebol, né? E parecia haver uma preocupação do jogador com a possibilidade de que enfim, a janela fosse fechando, as janelas fossem fechando, e ele não conseguisse ir para uma equipe importante naquele momento. Só que o Pereira, naquela ocasião, ele não manifestava, na verdade, uma expectativa de ser contratado por uma equipe, por exemplo, da Premier League, né? Uma equipe talvez de La Liga, né? Uma outra equipe, talvez, do futebol italiano, mas da Premier League, por exemplo. Ele não supunha que isso pudesse acontecer naquele momento, e também de uma liga como a alemã, né? Então, as ligas, né, para as quais ele direcionava ali as suas expectativas lá no futebol europeu era a da chamada Europa de médio clero, por exemplo, né? Futebol turco, futebol grego, futebol francês, né? E assim por diante, né? Então, naquele momento, havia aparentemente aí uma impressão minha, uma informação, uma certa insegurança do jogador, né, imediatamente após ele ficar livre. E depois de um tempo em que o jogador fica livre no mercado, vai passando o tempo, ele vai se adaptando a várias situações, e as suas expectativas também vão se adequando à realidade, né? Então o jogador percebe, se vê não somente sozinho nessa situação de estar sem contrato, ele vê também outros jogadores nessa situação, né? Então ele passa a se acalmar um pouco mais e vai esperando, né? Vai se acalmando um pouco mais, vai esperando pela proposta, né? E ele sabia perfeitamente que se pintasse uma proposta da Europa, essa proposta seria justamente dessas ligas que ainda tem ali a possibilidade de contratar um jogador neste momento, né? Então o Pereira, quando que o Palmeiras deveria ter contratado o Pereira? Deveria ter ido atrás do Pereira assim que ele ficou livre no mercado, né? É mais ou menos como o jogador que termina contrato com uma equipe ao final de uma temporada, e quando chega imediatamente uma proposta para ele, ele tem uma tendência a aceitar essa proposta rapidamente, né? Porque pinta uma insegurança no profissional. Depois passa alguns dias, o profissional vai se adequando à realidade, as suas expectativas também vão se adequando, ele fica mais calmo, ele começa a analisar com mais, né, frieza as propostas que chegam, né, com mais objetividade. Então, contratar um jogador desse agora, apesar de não haver muitas janelas abertas, né, é muito mais complicado do que contratar o jogador no começo. E a gente se volta novamente para o fato de que o Palmeiras, de novo, né, tá errando no time, né, no momento de buscar o jogador. Claramente que isso vem muito em virtude da lesão do Dudu, mas é um absurdo nós imaginarmos que o Palmeiras está indo atrás do jogador. É tão absurdo isso, né, que é bom nem acreditar nisso, né? Mas parece que é a realidade, né? O Palmeiras estaria indo atrás do Pereira justamente porque teve a lesão do Dudu. É inacreditável, né? Porque na verdade o Palmeiras tinha que reforçar o seu elenco claramente, mesmo com a presença do Dudu. O Dudu, inclusive, que não vinha jogando muito bem. O Palmeiras precisava muito de um meia. O Palmeiras precisa de volante, precisa de um meia também. O Palmeiras nunca buscou um jogador à altura ali do que era o Scarpa, né, para ficar na posição. Então não havia nenhum problema, né? E o grande problema, a gente sabe, é que é a indisposição dos dirigentes do Palmeiras de bancarem contratações importantes, né, relevantes, né, e que possam mudar o comportamento da equipe, né? Agora o Pereira está livre no mercado, como eu disse para vocês, está muito mais calmo, está analisando propostas, então, analisando possibilidades, na verdade, né? Proposta formal para ele tem a do Palmeiras neste momento, não me consta que tenha nenhuma outra, mas ele espera, ele imagina que essas propostas chegarão. Ele teve recentemente aí um contato do Santos também, né? Parece que não avançou muito em virtude até mesmo de problema de comunicação, é bom deixar isso claro, né? O Santos também não está num bom momento, né? Agora, o Pereira, neste momento, ele não tem nenhuma grande proposta, né, na sua mesa, mas ele está analisando possibilidades. Ele entende que ele pode perfeitamente ir para um outro clube, de um outro lugar, e não somente para um clube aqui do futebol da América do Sul. Então, existe, contudo, a possibilidade de ele chegar ao Palmeiras? Sim, existe essa possibilidade. Só que ela é mais difícil hoje do que ela
seria quando o jogador ficou livre no mercado, imediatamente, alguns dias após ele ficar livre no mercado, era o momento do Palmeiras fazer o ataque e buscar esse reforço para o seu elenco. Bom, dito isso, como é que joga o Tucu Pereira, né, gente? Como ele é conhecido, sobretudo no futebol argentino. Um jogador que nasceu no River, como eu falei para vocês, né? E que foi, quando foi para a Europa, foi alçar a condição de um jogador que poderia chegar, por exemplo, a uma equipe assim, enorme, não somente do futebol da Itália, ele jogou na Juventus, jogou na Udinese e tal, na Inglaterra também ele consegue jogar, joga no Watford, né? Mas era um jogador que imaginava-se que ele seria de uma equipe maioral, né? Por exemplo, Manchester United, Manchester City, né? Uma equipe como Arsenal, uma equipe como Bayern, por exemplo, de repente um Borussia Dortmund, né? Um jogador desse quilate, o Pereira, pelo menos ele era quando ele chegou à Europa, depois que ele saíra do River, né? Então, e por que isso? Porque o Pereira sempre foi um jogador com uma inteligência tática muito, muito grande, né? Então, acho que essa é a grande qualidade desse jogador, a inteligência tática, a capacidade de entender o jogo, né? De fazer uma leitura dos acontecimentos do jogo, entender o que está acontecendo no jogo, também mudar a própria temperatura dele, se adequar ali à temperatura do jogo. Então, é um jogador que, nesse sentido, ele é muito importante. Também, taticamente, ele é relevante porque ele cumpre funções táticas de fechar espaço, voltar para fechar a linha de marcação no meio de campo, né? Voltar, inclusive, até o setor defensivo se precisar para defender. Enfim, é um jogador que tem essa entrega tática para a equipe. Nesse sentido, até caberia muito bem no Palmeiras, porque é o típico jogador que o Abel gosta muito de utilizar. Um jogador que sabe atacar, que sabe trabalhar no campo ofensivo, mas que também sabe trabalhar bastante a recomposição, né? Sabe se fazer de defensor quando é necessário. Então, é um jogador que, na minha opinião, poderia cair muito bem ao gosto do Abel Ferreira, técnico atual do Verdão, né? Bom, o Dudu foi, neste momento, está lesionado. O Pereira poderia jogar, por exemplo, no setor do Dudu. Poderia jogar no setor do Dudu. Ele é um jogador, ele é um camisa 10, alçado muito a condição de camisa 10. Mas o Pereira, na verdade, ele não tem do 10 clássico, aquela pisada dentro da área. O Pereira tem algo, né, um pouco de um 8 de um segundo homem, né, que foi alçar a condição de 10, né, que trabalha muito bem esse passe curto, ele é muito bom, esse passe mais alongado também, passe médio, mas é um jogador, por exemplo, que prefere trabalhar, construir para os seus colegas do que propriamente pisar na área para tentar fazer gols. Ele tem gols na carreira, toda temporada ele faz lá os seus 5, 6 gols, mas não é um número muito relevante para a posição mais adiantada em que ele foi colocado, sobretudo na Udinese, né? Então o jogador que foi colocado ali como um 10, né, mas como ele é um cara muito participativo, nem sempre ele está trabalhando ali naquele setor do campo ali, imediatamente às costas de um centroavante, de um camisa 9. Ele está sempre voltando, ele aparece ali como se fosse um segundo homem, ele aparece às vezes como se fosse um primeiro homem, ele aparece ali no lado do campo, no setor direito, ele aparece no setor esquerdo também. É um jogador extremamente participativo que consegue gerar jogo pelo setor direito. Neste caso, poderia sim ser o substituto do Dudu. Ele pode gerar jogo também pelo setor esquerdo e ele pode perfeitamente trabalhar também pelo corredor central, como se fosse ali um camisa 10, né? Então é um jogador nesse sentido bastante interessante, né, para o Palmeiras, porque ele tem todas as características, né, de se encaixar nesse modelo tático do Palmeiras do Abel Ferreira, né? Não é um jogador, por exemplo, que encanta em virtude de jogadas mágicas, né, de tirar coelhos da cartola, aquela coisa maravilhosa, um Valdívia da vida, né? Não é esse jogador que encanta em virtude desse tipo de jogada, mas ele pode encantar perfeitamente em virtude, em algumas situações, do passe muito qualificado que ele acaba entregando para os seus companheiros, né? É um jogador que tem assistências na carreira, mas um dado interessantíssimo sobre o Roberto Pereira, que pouco se fala, é o número de pré-assistência que ele sempre entregou, né, em todas as equipes em que ele jogou. Então esse número de assistência, de pré-assistência dele, supera evidentemente o número de assistência e também de gols que ele faz na carreira, né? Então é um jogador nesse sentido que pode sim ser um bom reforço, em teoria, para o Palmeiras, um ótimo reforço para o Palmeiras, porque além de tudo que eu falei, até mesmo em virtude de tudo que eu falei, a gente pode configurar o Pereira como um jogador que encorpa a equipe, né? Um jogador que dá personalidade para a equipe, um jogador que dá identidade para a equipe, um jogador que não desaparece do jogo, um jogador que se apresenta para tentar solucionar os problemas, né? Então é tipicamente um perfil que hoje caberia muito bem nessa equipe do Palmeiras do Abel Ferreira, né? Então é um jogador que não vem tendo muitos problemas de lesão, né, ultimamente, né? Agora, quando tem uma lesão, ele tem duas particularidades, né? Ele tem uma tendência, o corpo dele tem uma tendência a se recuperar muito rápido, né? Contudo, o ritmo de jogo não é tão rápido como a recuperação. É curioso isso, né? Então ele demora um pouquinho, ele não demora muito para se recuperar, costuma ter uma recuperação muito mais rápida do que quaisquer outros jogadores da equipe, mas ele tem uma dificuldade para retomar o ritmo de jogo, né? Então, nesses casos, quando isso acontece, o melhor para o Pereira é sempre mantê-lo na equipe. Acho que não tem nenhum problema em relação a isso, porque se o Abel se apaixonar por ele, mesmo que ele não esteja jogando nada, ele vai ser titular
titular dessa equipe do Palmeiras, como via acontecendo com alguns jogadores do Verdão aí, que não estavam muito bem e que o Abel bancava o tempo inteiro na equipe titular, né? Então eu diria para vocês que, em teoria, é um jogador interessante sim. Se o Palmeiras de fato conseguir fazer essa contratação, eu acho que ele pode somar muito para o Verdão, pode entregar personalidade para essa equipe do Palmeiras, pode entregar perfil para essa equipe do Palmeiras, pode ser um jogador participativo tanto na construção do jogo, na confecção de gols para a equipe do Palmeiras, como também um jogador participativo do ponto de vista defensivo, né? Será um jogador que se entrega muito, como eu disse, do ponto de vista tático também. Então é isso, meus amigos. Se gostaram do vídeo, deixa o like, deixa o comentário, fala o que você achou do vídeo, divulgue para os seus colegas aí. Eu quero que os torcedores do Palmeiras aqui cheguem forte nesse canal aqui, tá bom? Se você curtiu muito, achar que pode e deve, deixa aí um valeu demais para dar uma força aqui para o meu trabalho. Beleza, gente? É isso.